As técnicas mais inúteis de Inazuma Eleven, parte 2. Pois é, a gente chegou na segunda parte das técnicas inúteis de Inazuma Eleven. Eu fico muito contente que esse tenha sido o primeiro vídeo do canal e que a gente esteja conseguindo espalhar a palavra de Super 11 e trazer muitos sorrisos pra vocês. E hoje tem várias técnicas que vão doer no coração falar que são inúteis, mas vai ter. Vai ter técnica de Endo, vai ter técnica do Goenji, e você já deve estar achando que eu tô maluco. Mas não, gente, infelizmente eu só estou aqui pra cuspir fatos. Mas antes você já sabe, deixa o hypar e o protocolo leak, like, inscrição e comentário. Deixa o furacão de fogo nesse like. Quando você deixa o protocolo leak, você ajuda a disseminar a cultura de Inazuma para mais pessoas. Ajuda a espalhar essa cultura de jogadores com cabelos malucos e chutes super poderosos. E se você quiser aprender a se tornar um youtuber de sucesso e ganhar dinheiro com a internet, aí na descrição e no comentário fixado. O muro! Eu assumo que me dói um pouco colocar o Zawaru aqui, ou o muro. Gente, essa técnica, ela é muito boa, nos jogos ela é muito boa, mas aqui, no anime não adianta, ela se torna uma técnica inútil e raramente ela faz alguma coisa de fato, principalmente quando vai tentar parar um chute. O muro sempre é quebrado. Chega a ser ridículo. Eu amo o Kabeyama, amo a fidelidade dele ao time, pra quem não sabe, ele é o único jogador de Super 11 que de fato jogou em todas as partidas ao lado do Endo. Ele é muito fiel, mas o Zawaru realmente falha na maior parte das vezes. Mas é uma técnica legal, é uma técnica que eu gosto muito, mas a gente tem que assumir, Zawaru acabou se tornando uma técnica inútil. O The Mountain, a evolução do Zawaru, quer dizer, entre aspas, são técnicas diferentes, mas elas têm o mesmo conceito. Melhora um pouquinho, mas infelizmente o Zawaru se torna uma técnica muito, mas muito inútil. Chute em forma de cruz! Chute em forma de cruz! Cross Drive, ou o chute em forma de cruz, como ficou conhecido na dublagem aqui no Brasil. Sinceramente, que técnica ruim. Ela não é necessariamente feia ou anti-estética, mas ela tá longe de ser uma técnica muito interessante. Nos jogos eu até acho ela um pouco mais interessante, mas no anime ela é usada pela primeira vez no jogo de prática com os Super 11 clássicos, o pessoal velho, o mesmo pessoal do treinador Hibiki, contra a Raymond. Sinceramente, esse é um jogo até interessante. E uma curiosidade é que no mangá, esse é o jogo onde o Endo aprende a mão demoníaca. Tipo, muito diferente, né, gente? Nada a ver até. E tipo, essa técnica marca um gol, mas marca um gol no punho explosivo. Aliás, no punho explosivo não, o punho de fogo. Ou seja, uma técnica de um nível muito baixo, porque o Matsuno usou ela depois contra Kidokawa Seisho. E, gente, não fez nem cócegas no gol. Aliás, eu gosto muito do Mat, mas ele não é um personagem bom, né? Ele é um jogador ruim, nunca deu pra tirar nada de bom. O que teve de bom mesmo no Matsuno foi que ele entrou no time com a maior boa vontade pra jogar naquela partida contra o Instituto Imperial. Então sinto muito em dizer, se você gosta do chute em forma de cruz, talvez você só tenha um mau gosto mesmo. Mas quem não tem mau gosto são aquelas pessoas que vão comprar pelo link da descrição e no comentário fixado as camisetas de Inazuma Eleven. Aliás, as camisas. Isso mesmo, você vai ficar vestido como os personagens de Inazuma Eleven. Muito bom. Essa do Inazuma Japan é muito boa. Impacto 4 olhos! Impacto! 4 olhos! Megane Kurashi, ou o Impacto 4 Olhos, como ficou conhecido aqui no Brasil. Gente, eu acho que eu nem preciso explicar muito o porquê que o Impacto 4 Olhos é uma técnica completamente sem noção, completamente inútil. Que técnica é essa? Jesus, eu olho essa técnica e falo o que eles estavam fazendo da vida deles. A primeira coisa é que essa técnica ela se torna inútil porque ela foi útil em somente um jogo, exatamente, que foi contra a partida no colégio de otakus. Ele simplesmente percebeu, no caso o 4 Olhos, que tava rolando uma malandragem, que eles não estavam conseguindo marcar o gol, porque a técnica do adversário consistia em empurrar o gol. Eles empurravam o gol, davam uma barrigada no gol e o gol voava. Aí para eles conseguirem marcar o gol, o Someoka usava o Impacto Dragão, e então o Megane, ou seja, o 4 Olhos, usava a cara dele para desviar a trajetória da bola e conseguir marcar o gol. Absolute cinema, né? Só que não. Esse é o único caso que essa técnica poderia ser útil, e foi. E acaba que é inútil por isso. É a técnica de um jogo. Não que não existam outras assim em Inazuma Eleven, mas eu acho que essa fica marcada e estigmatizada por isso.
Chute em forma de banana. Banana Shito, ou chute em forma de banana. Eu sei que é muito engraçado quando a gente fala isso. Eu já vi muita gente falando, nossa, por que não chama de chute olímpico ou coisa do tipo? E gente, é bizarro, mas é porque isso é falado desse jeito no mundo real, esse estilo de técnica. E pasmem, o negócio é brasileiro, ficou popularizado por conta do jogador Roberto Carlos. Mas em Inazuma Eleven existem dois tipos de banana shot. O banana Shuto, a princípio, é uma tática especial e foi introduzido no Inazuma Eleven 3, que é onde tem as táticas especiais de fato, onde isso é introduzido, esse conceito. Mas agora, recentemente, no Inazuma Eleven Victory Road, virou um chute, então fica confuso, tem vezes que é chute, tem vezes que é tática, mas eu gosto de enxergar como tática porque é o jeito clássico de enxergar a técnica. No anime, quando você vê isso, é meio merda, gente, mas no jogo, eles realmente fazem um efeito onde parece uma banana, até as cores da banana estão presentes. Mas a técnica tem um design muito merda no anime e não é tão legal assim, não é uma coisa que brilha os olhos. Então tá nessa lista aqui por isso. Cadeado fantasma! Cadeado fantasma! Cadeado Fantasma, ou Kostoroki. Uma coisa engraçada sobre o Cadeado Fantasma é que é uma Hisatsu Tactics, ou seja, uma tática especial, não uma técnica especial. E pra quem não sabe, as táticas especiais elas só são introduzidas na terceira temporada e no terceiro jogo de Inazuma Eleven, ou seja, já era uma tática especial antes mesmo de sequer existir esse conceito. Então é completamente genial. O Cadeado Fantasma é uma técnica que funciona mais ou menos como uma hipnose. Essa tática ela paralisa o pé dos jogadores e faz com que eles estejam incapazes de se mover. E eles ficam pronunciando um feitiço. Além disso, essa tática também faz uma coisa muito diferente. Ela confunde a visão do time adversário. Ou seja, ela é bem apelona até certo ponto. Mas não é tão difícil assim se livrar dela. Porque como é uma técnica de hipnose, você consegue se livrar dela de uma maneira até fácil. O Endo mesmo conseguiu de uma maneira assim, quase milagrosa. Inclusive, eu sinto um pouco de vergonha alheia quando eu vejo essa cena dublada. Ele fala trovão, trovão, explode. E eu não consigo entender isso até hoje, me dá muita vergonha alheia. E tá na lista por conta disso. De certa forma, se você perceber que você tá sendo hipnotizado, você consegue sair disso e livrar o seu time inteiro disso só fazendo um barulho grandão. Último recurso! Último recurso! Resto Resort, o Last Resort ou o último recurso. Você deve estar me achando maluco. Por que eu coloquei essa técnica aqui? Gente, essa técnica é muito superestimada e colocaram ela em um patamar no anime que não é tudo isso não. Gente, primeiro que essa técnica, ela nem é tão bonita quanto aparente. De verdade, tem técnicas no Orion que superam e muito ela. Principalmente o Over Cyclone, lá do nosso amigo Kozomaru Sasuke. Bom, tudo começa quando o Goenji usa essa técnica em um momento milagroso. E logo depois, eles dão um jeito de ferir o Goenji e deixar ele longe da temporada inteira. Não, isso é completamente ridículo. Eles deixam o Goenji longe uma temporada inteira porque eles simplesmente quiseram dar destaque para outros personagens. O Goenji é no mínimo o segundo personagem mais importante de Inazuma Eleven. E eles querem achar que, tipo, tá tudo bem tirar ele. Primeiro mostra ele fazendo uma técnica que supostamente é muito foda, aí simplesmente tiram o personagem do nada. E ele volta muito mais tarde depois. Então, o Goenji ainda não pode jogar. Então, ele resolve que alguns personagens vão herdar sua técnica, sendo que ele fazia sozinho. E aí, aparece um esforço conjunto para criar o Last Resort Sigma, que de Sigma nem Alpha, tá? Não tem nada disso, nem Sigma nem Alpha. É uma técnica de Beta, e essa técnica só existiu porque um personagem chamado Petrônio, da seleção italiana de Orion, consegue usar o Last Resort, chamado Last Resort D, para rebater o Last Resort do Kozomaru Sasuke. Ou seja, essa técnica vira uma frutaria. Todo mundo aprende essa merda. Então, pra mim, não faz sentido. O Last Resort é uma técnica de betinha. Se fosse tão foda assim, não era todo mundo que conseguia fazer essa coisa, não. Inútil, inútil, inútil. A técnica de uns dragãozinho de pedra. Não é nem legal visualmente de ver. Meu Deus do céu. Drible audaz! Roubo audaz!
o Ikidoru, ou como ficou conhecido em português, drible audaz. Gente do céu, isso é errado em tantos níveis. Mas assim, gente, sabe por que é tão ridículo? Você já parou pra pensar o porquê que é tão ridículo a tradução do nome dessa técnica? Se você sabe responder isso é porque você tem um pouco de atenção. Porque essa técnica é um roubo, não é um drible. Não faz sentido nenhum chamar drible audaz. É um roubo de bola. Então se chamasse roubo audaz, faria muito mais sentido. Bom, essa técnica, ela tá aqui nessa lista justamente porque é uma técnica que todos os jogadores fazem. Todos. Qualquer figurante que você recrutava no jogo de Inazuma Eleven faz. E essa técnica, ela só tem 15 de poder. Ou seja, você só consegue vencer essa técnica se o cara não usar uma Hisatsu. Ou seja, é praticamente garantia de que você vai perder. Se o cara usa qualquer Hisatsu de drible, mais ou menos, já era. Então, o drible audaz, ou melhor, o roubo audaz, é realmente uma técnica muito, mas muito merda mesmo. Dupla defesa sólida! Sinta meu poder, Super Pança! Dupla defesa sólida. Esse nome não tem nada a ver com o original também, que é Tafunese Buroku, ou bloco de resistência. Nada a ver, né, gente? Dupla defesa sólida, sendo que é um personagem só que faz. É a própria incoerência. Enfim, eu gosto da dublagem de Inazuma Eleven, eu acho que os personagens são muito bem escalados, mas existem algumas falhas como essa, né? Mas, gente, essa técnica ela é muito merda. O cara defende com a barriga, mas o estereótipo de gordo, entendeu? Você vê o gordo defendendo com a barriga, olha que engraçado. E ainda esse goleiro é um merda, velho. Eu chamo ele de cabeça de broco. Ele não é muito bom de defesa, não. Aliás, aqui do Kawa Seisho, que é o time dele, é um time que é muito mais focado no ataque. A defesa é meio merda. Quer dizer, menos o Nishigaki, que é muito foda. Por mim, essa técnica nem deveria chamar isso. Deveria chamar Super Pança. E seria bem mais legal e bem mais engraçado. Não tipo uma coisa bizarra como só Deus sabe. Seria tipo coerente se chamasse Super Pança. Super Pança! Não é ruim, não. Eu gostei. E você, apoia que seja chamado de Super Pança? Chute Patriota! Chute Patriota! Chute Patriota. De verdade, eu amo o Arata, o personagem que faz essa técnica. Eu sou de verdade muito fã dele e sempre fui. Eu lembro que quando eu joguei Inazuma Eleven pela primeira vez, os jogos de DS, o Arata estava no meu time. Ele me acompanhou até a partida contra o Instituto Zeus. Ele era um personagem importante pra mim. Coisas que só quem joga os jogos de Inazuma consegue entender. Você tem um personagem importante que, tipo, não significou nada no anime. E o Arata é esse meu personagem. Mas, gente, o Chute Patriota, ele é ridículo num nível. Primeiro que na partida contra o Raymond, do Colégio Cinza, né, time do Arata, ele tentou usar pra marcar, mas o Endo bloqueou esse chute com um soco, sem Hisatsu. Isso é muito ridículo. E ele tentou usar esse chute pra marcar de novo, e ele simplesmente foi rebatido pelo Endo e pelo Goenji, usando o Relâmpago 1. Desculpa, isso foi muito épico, mas também é muita humilhação pra essa técnica. E o pior de tudo, em Inazuma Eleven Ares no Ten, ele conseguiu ter o pior feito de todo. O Chute Patriota foi simplesmente parado pelo Uzumaki Zahando da Norika. A Norika, mão de alface, simplesmente a pior das goleiras existentes no mundo. Gente, a Norika é muito ruim! E aconteceu isso. É uma coisa que ninguém consegue entender, mas é sobre isso. E tá tudo mal! E tá tudo mal! Martelo da Ira! Martelo da Ira! Vai me doer muito falar disso daqui, mas Ikari no Tetsui, ou o Martelo da Ira. Gente, essa técnica, ela é tão legal, ela surgiu em um momento tão legal, que foi na final contra a partida das eliminatórias da Ásia, ou seja, a partida contra a Coreia, a partida que foi o time do Super 11 contra o time do Afrodi, do Ban e do Gazelle. Gente, eu simplesmente não consigo entender o que aconteceu aqui. Ele aprende essa técnica, ele usa nesse jogo, que é um jogo muito épico, um dos melhores jogos do Inazuma Japan. E então, no próximo jogo, essa técnica já tá defasada, já tá humilhada. Eu não consigo entender por que fizeram isso, por que criaram uma técnica pra sofrer tanta humilhação assim. É uma técnica com design legal, que tem o mesmo personagem, o encosto lá da mão demoníaca, que tipo, é icônico, é maneiro. E o pior é que ela foi substituída depois por uma técnica super sem graça, que é a de Genzahando, a mão
não dimensional. De verdade, em questão de design, eu acho que essa é a minha técnica favorita do Endo de todas. Mas infelizmente, o Martelo da Ira foi completamente ferrado pela Excalibur do Edgar, também conhecido como Kazemaru Atacante. Na partida da Inglaterra foi uma humilhação que só. Eu não consigo me conformar com esse resultado até hoje e ver o Ikari no Tetsui sendo tão ferrado. O pior mesmo foi na partida contra o time K, que o Endo foi fazer o Martelo da Ira e o ataque que ele recebeu, né, que era o Pinguins Imperiais X, era tão rápido que ele foi atingido nas costas e tomou o gol de uma forma feia. Então, Ikari no Tetsui, meu martelinho da ira, eu amo você, mas você não presta pra nada. É como namorar uma mulher bonita que faz um sesgo horrível. Triplo Boost! Triplo Boost! Triplo Boost, ou o Triplo Boost. Gente, eu adoro o Triplo Boost, muito mais do que eu gosto do Duplo Boost. Mas, assim como o Duplo Boost, a gente não tem como defender essa técnica. Ela é uma técnica pífia, é uma técnica ruim, é uma técnica que não marcou. Você vê os Imperadores da Escuridão, um time todo revoltado, todo mundo renegado, porque nós fomos rejeitados, nós somos horríveis, nós fomos humilhados pelo Colégio Weyland, agora nós somos os vilões, de amigos nós somos os seus vilões. Eles botam toda essa moral, eles vão lá, tentam marcar com o Triplo Boost, que é uma técnica que tem um design muito legal, que seria a evolução, né, do Duplo Boost, e simplesmente eles não marcam nenhuma vez. E o pior, 2 vezes eles foram defendidos por defesa física. A primeira vez o Kido e o Domon fazem um esforço conjunto para essa técnica não fazer o gol, e depois o Fubuki e o Kabeyama vão lá e defendem. Tudo bem que ambos as duas duplas que tentaram defender, aliás, que defenderam, saíram um pouco machucados disso, mas independente, porque numa terceira vez eles fazem o chute e são defendidos pela mão fantasma do Endo. Tudo bem, a mão fantasma tá um pouquinho mais poderosa sim, mas é a mão fantasma, minha gente. Isso é intancável. Como que a mão fantasma defende uma técnica de uns caras que se dizem tão de alto nível? Deus me livre, Deus me livre. O Triplo Boost é a vergonha da profissão. Chute da Torre de Osaka! Tsutentaku Shoto, ou como ficou conhecido aqui no Brasil como Chute da Torre Osaka. Eu gosto muito dessa técnica, porque ela é uma referência cultural a uma parte do Japão, Osaka. Então é uma referência a um ponto turístico de Osaka, a Tsutentaku Tower, ou a Torre Tsutentaku. Inclusive, eu gosto muito da parte que tem Arika, assim, no Inazuma Eleven, porque ela mostra uma parte do Japão. Então, por exemplo, a gente consegue entender um pouco sobre comidas tipo o okonomiyaki, que é um prato que é especialidade da Rika e da mãe da Rika. Então é uma coisa um tanto interessante da gente ver. Eu acho o design dessa técnica um tanto interessante, mas o problema é que ela só foi usada uma vez e ela foi humilhada. Foi humilhada vergonhosamente. A Rika, ela é uma jogadora até talentosa, mas os chutes dela são geralmente muito fracos. Desde a borboleta de sonho, desde aquele chute de pétalas que eu não lembro o nome real, mas pelo menos ela teve a honra de ter seu chute defendido por um dos goleiros mais fodas, o Nero, o goleiro da Genesis, que faz um trabalho sensacional. Barreira Luminosa! Barreira Luminosa! Power Shield, ou a Barreira Luminosa. O Genda é um goleiro sensacional, todo mundo gosta dele. E na verdade ele nem é tão sensacional assim. A verdade é que a gente gosta muito do design do Genda e acha ele super estético. Por isso a gente acaba dando uma moral que ele na verdade não tem. Porque a técnica mais legal dele mesmo são as presas bestiais. Não tem o que falar sobre isso. A Barreira Luminosa é uma técnica que desviou algumas boas técnicas do Colégio Raymond. O Impacto Dragão foi parado por ela, o Tornado de Fogo foi parado por ela. Então por que ela é inútil? Porque o Goenji não é bobo nem nada e percebeu que essa técnica ela consegue desviar tudo que vem de longe, mas o que vem de perto, aliás, de muito perto, ela não consegue. Então técnicas que são lançadas a uma distância super curta devoram, humilham a Barreira Luminosa. E é isso. Genda, não sobra nada pra você, meu caro. Essa sua técnica é falha. Por isso que eu gosto muito das presas bestiais. Além de ser uma técnica com conceito legal, não é genérica que nem a barreira de proteção e fraca como ela, né? Aliás, barreira de proteção nada, barreira luminosa. Prancha Protetora!
Prancha de proteção! Prancha protetora ou Chabudai Gaeshi. Essa é uma técnica que foi usada só uma vez por um goleiro que eu gosto de chamar ele de Pitbull. É zoeira, o nome dele é Shuri. Mas mano, o cara é um cachorro, dá pra entender nada. Olha isso, e ainda é um cachorro dos feios, sabe? Sabe aqueles cachorros que parece um cão chupando manga? E não me entendam mal, tá? Eu adoro cachorro, eu tenho 3. Mas meu Deus do céu, que goleiro é esse? Mas a grande humilhação desse chute, gente, é que ele foi vencido pela borboleta de sonho! Isso mesmo, a Toki Arika. O cara tomou gol de mulher. Eu ser machista de novo. Mas, gente, de verdade, a borboleta de sonho é uma técnica muito ruim. É uma técnica de uma relevância ridícula. E simplesmente o cara perdeu pra borboleta de sonho. Eu não consigo nem definir em palavras o quanto de vergonha ele passou. Já não basta você parecer um cachorro, ter um nariz vermelho horroroso, ter essa cara de javali humano. Não, você tem que ser humilhado por mulher. Ele já deve ser humilhado por mulher naturalmente, né? Porque ele é muito feio. Qualquer mulher que ele chega vai ter nojo dele, tadinho. E ainda é humilhado no gol. Ele levou gol de mulher. A vida dele é muito triste. Vamos fazer uma vaquinha, gente, pra pagar a terapia desse personagem depois? Punho da Justiça! Punho da Justiça! Sempre me dói muito colocar o Endo em qualquer lista, mas a gente vai ter que colocar ele 2 vezes na mesma lista. E, gente, a técnica inútil dele é o Seigi no Teken, ou o Punho da Justiça. Eu gostaria de defender essa técnica de todas as maneiras possíveis, mas não dá. Gente, essa é a técnica mais lixo do Endo de longe. É a técnica que mais deu agonia, porque a gente nunca sabia quando essa técnica ia defender, e na maioria das vezes ela não defendia. Pra vocês terem noção, ele aprende essa técnica no episódio 50, e depois de um tempo essa técnica já fica defasada, até ele ser substituído pelo Tachimokai, porque ele é colocado na linha, e o Tachimokai consegue fazer um trabalho no gol melhor do que o Endo. O Seigi no Teken, no Punho da Justiça, é realmente a técnica que foi responsável por colocar o Endo na linha, como líbero, que tipo, é muito estranho de ver o Endo como líbero e tudo mais. É até uma boa fase dele, mas não combina, e o trabalho que o Tachimokai fez pra dominar a mão invencível, que como eu já falei pra vocês, a tradução verdadeira é mão infinita, é muito legal, é muito bom. O Endo foi solado no final da temporada Alien. Tava melhor quando tava só falhando com a mão demoníaca. Mão demoníaca é uma puta de uma técnica legal, e ela falha várias vezes também, mas comparado com o que acontece com Seigi no Teken, é muito humilhante, gente, é muita humilhação. Super Pisada! Super pisada! Super Shikofumi, ou a Super Pisada. O Super Shikofumi é uma técnica que demonstra em sua maior clareza o que é humilhação. Gente, essa técnica literalmente nunca funcionou em nada. E é de um personagem que eu considero um puta de um personagem poderoso, que é o Hijikata. Hijikata é maneirão, mas assim, gente, essa técnica falhou com o Kito, falhou contra o Sagnuma, o desalmado, também falhou contra um cara chamado Philip. Você sabe quem é o Philip? É um jogador aleatório dos Cavaleiros da Rainha. Não faz nem sentido. O Ronidio, nosso querido Ronaldinho, acabou com ele também. E pra não falar que ele falhou todas as vezes, tá, eu não vou ser tão injusto assim com ele. Teve uma vez que o Endo, que o Kido e que o Hiroto estavam escapando dos guardas do Garfield, um dos vilões da 3ª temporada, e o Hijikata usou a técnica, mas ele não usou em campo. Ele usou pra fazer uma ponte tremer e os guardas caírem da ponte. Então, beleza, serve pra umas coisas, mas não pro campo de futebol, né, meus amigos? O meme já veio pronto, né? Chute da Águia! Chute da Águia! Eagle Buster, Iguru Basuta ou o chute da águia. Gente, esse é um chutezinho até legal, mas quem joga o jogo sabe que qualquer figurante tem isso. E foi escolhido justamente para que o colégio Omihara usasse essa técnica. Colégio Omihara, que é a escola do Tsunami. Eu acho isso muito legal, gente, porque a escola do Tsunami recentemente voltou em Inazuma Eleven Victory Road. Eu simplesmente amei a participação do Tsunami nela. Mas essa técnica, gente, ela é genérica e ela falha. Ela é uma das técnicas
mas que nunca marcou um gol em Inazuma Eleven. E olha que várias vezes eles tentaram fazer o chute dar certo nessa partida, mas eles falharam todas. Então, sinto muito, o Eagle Buster tá mais pra Cheat Buster, porque essa técnica é uma verdadeira merda. Uhul! Defesa anal. Super bundada. Agora, na penúltima técnica, uma das técnicas mais ridículas. A defesa da bundada. Gente, existe técnica mais lá ele que essa? Eu não consigo acreditar na existência dessa técnica. E ela não é muito poderosa não, esse que é o pior, gente. Mas assim, Inazuma Eleven gosta de colocar uns memes. E isso é puro meme. Não, eu dou risada, eu dou muita risada, porque é uma técnica que geralmente você vê ela em figurantes, esses carinhas que a gente encontra na rua e tudo mais nos jogos de Inazuma Eleven. E graças a Deus ela é exclusiva dos jogos, né? Mas assim, por sorte não temos nenhum personagem relevante da história principal que use esse golpe. Dá pra você colocar nesses personagens, mas ninguém tem essa técnica como aprendizado. Menos mal, né, meus amigos? Menos mal. Mas antes da gente ir pra final, pessoal, se você quer crescer no YouTube, eu quero convidar você a se inscrever no meu novo canal onde eu ensino as pessoas a crescer no YouTube, o YouTube na Lata. Gente, de verdade, tá valendo muito a pena os vídeos do YouTube na Lata. E de verdade, se você for meu fã, não se inscreve. Só se inscreve se você quiser realmente crescer no YouTube. Eu quero pessoas que querem crescer nesse canal. Carrinho da morte. Carrinho da morte! E depois de muita gente comentar essa técnica, eu vou ter que dizer, o carrinho da morte. Gente, infelizmente, o carrinho da morte é uma péssima técnica. Eu sei que ele é muito estético, muito legal, tanto nos jogos quanto no próprio anime, mas infelizmente, o carrinho da morte é uma técnica muito arriscada. E ela acaba sendo inútil por conta disso, provavelmente vai dar falta. Se é a CPU jogando contra a gente, tá tudo certo. Mas agora, quando é a gente fazendo, geralmente vai ser falta. Muito injusto, mas infelizmente o mundo é injusto mesmo. Mas injusto mesmo é se você chegou até aqui, não deu like, não se inscreveu, não compartilhou, não comentou. Porque se você chegou até aqui, é que esse vídeo valeu muito a pena, né, meu amigo? No link da descrição e no comentário fixado, tem produtos de Inazuma Eleven, as camisas de Inazuma Eleven. Tem também o meu curso de YouTube, onde eu vou te ensinar a ser um youtuber foda e monetizar rápido o seu canal. E na tela tem o meu novo canal YouTube na Lata e mais 2 vídeos de Inazuma Eleven pra você ver aí. Eu agradeço por vocês estarem comigo até aqui, não usem drogas e vamos jogar futebol!